a importância dos pais, da educação dos filhos nessa geração. Oi, Luciana. Como você vê a participação dos pais na educação dos filhos nessa geração? Marcos, é fundamental, né? A participação dos pais na educação dos filhos, fundamental, porém deficitária nessa geração. Por que deficitária? Porque nós estamos vivendo um tempo que os filhos são filhos de qualquer coisa menos dos pais. É chocante falar, nossa, como é complexo tudo isso, mas infelizmente nós estamos vivendo uma geração que a gente falava muito, e eu ouvia muito se falar, perdeu a mão, né, quando está fazendo alguma coisa ali, uma receita. Né? Isso, realmente, fazendo uma receita, alguma coisa, fala assim, perdeu a mão da receita. Perdeu-se a mão na educação dos filhos. Tá? E como que nós perdemos a ponta da linha dessa educação dos filhos? Onde foi que a nossa geração, porque são filhos da nossa geração, realmente perdeu? A partir do momento que os pais começaram com uma demanda muito grande de trabalho e o fazer o filho feliz a qualquer custo, porque o fazer feliz a qualquer custo, nós temos que pensar aí que foge daquilo que é realmente a vida. A nossa vida vai ter frustrações, vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos que nós vamos aí ter frustrações. E essa geração não está apta a ser frustrada. Essa geração está uma geração muito adoecida, uma geração muito sensível a tantas questões, tantas demandas que aparecem, é uma geração sensível. Então, os pais perderam a mão nesse ponto, porque vamos pensar assim, quando nós éramos crianças, os nossos pais, na sua grande maioria, levavam os filhos para o trabalho, junto, tinha aquela questão de sentar ali e tratar das questões à mesa, a questão do respeito era fundamental, muitas vezes o pai ou a mãe falavam uma palavra, já estabeleciam um respeito na condição do filho, e hoje isso não existe mais, não se estabeleceu mais a questão da participação, do diálogo. O maior diálogo, né? Sim, o diálogo que é fundamental, não é só uma conversa. Quando nós falamos em diálogo, você vai estabelecer questionamentos profundos, você vai muito além, você vai trazer não só aquilo que a pessoa quer ouvir, você vai estabelecer também questões que às vezes é difícil de falar, mas quando você tira 20 minutos, eu só tenho uma hora de almoço, ou eu chego tarde na minha casa pela demanda do trabalho, naquele momento de 20 minutos que você tirar com qualidade, vai ser os exatos 20 minutos que necessita para fazer uma tratativa que vai aprofundar um diálogo e marcar a vida daquela criança. Você vai estabelecer esse diálogo e fazer um marco naquela vida. Você vai conhecer, você vai se dar também a possibilidade de um conhecimento, porque a criança traz uma referência, né, do pai, da mãe, das pessoas responsáveis por sua construção ali, da sua formação. Aquela criança tem todo um processo de formação. E muitas vezes nós ouvimos assim que a falta de tempo, porque eu tenho que trabalhar, a justificativa volta à questão da demanda do trabalho. E nem sempre essa justificativa é plausível. Por quê? Se você trabalha, tira lá os seus 20 minutos saudáveis para ter um diálogo com o seu filho, com a sua filha. Exatamente, Luciana. Eu vejo também com essa globalização, né, que a gente está vivendo hoje, a velocidade da informação, as tecnologias, né, influenciam muito também nessa questão, né, do papel do pai na educação dos filhos, não é? Sim. Na verdade, existe muita transferência, né? Existe a transferência da questão da educação. Eu transfiro, talvez até inconscientemente, porque na medida que eu não tenho tempo, o meu filho, a minha filha, vai estar voltado para um aparelho tecnológico. E muitas vezes fazendo coisas que eu não estou tendo um olhar ali, não estou com aquele olhar apropriado na onde o meu filho, onde a minha filha está acessando. Com quem o meu filho, com quem a minha filha está falando. Eu sempre coloco assim, que filho é planejamento.
Ah, mas o meu filho aconteceu, não foi planejado. Não tem problema. Você começa o planejamento a partir do momento que o seu filho entrou na sua vida. E todo o planejamento, nós temos aí o conhecimento do planejamento no contexto educacional, no planejamento no contexto empresarial. Exatamente. Todo o planejamento, ele é o quê? Flexível. Todo planejamento você pode caminhar com ele, só que você vai chegar um momento, você vai fazer uma reflexão. Está dando certo? Não está dando certo? Qual é o caminho? Qual é o norte que eu posso tomar? A mesma coisa é o planejamento com a educação dos filhos. Vai chegar um momento que você vai olhar, esse caminho é assertivo, eu estou acertando, é a reflexão, eu estou indo no caminho certo? Porque muitos pais alegam, né? Olha, não foi planejado, não estava no meu planejamento, eu tenho toda uma vida estruturada e de repente tem um filho, que seja filho de gestação genética, de barriga, que seja filho de gestação do coração, porque nós não estamos falando desse contexto, nós estamos falando do contexto de filho. Não importa por qual via ele entrou na sua vida. Ele é responsabilidade sua, responsabilidade intransferível. Quando nós dizemos que está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, está dentro da LDB, dentro da Constituição, responsabilidade da família. Isso é intransferível. Quando se trata de responsabilidade, nós sabemos muito dos direitos, mas nós não nos atentamos para os deveres. Exatamente. E é dever da família com a educação de uma criança. Nós não podemos transferir. Nós temos aí redes de apoio. Luciana, é muito interessante esse assunto, né? Você falou de planejamento, né? De etapas, né? Tem que ter uma etapa. Porque se houve um erro, né, na educação futura dos filhos, aconteceu lá atrás, né? Com um planejamento ele sempre funciona, né? Com início, meio e fim. E houve um erro lá atrás que acabou gerando essas complicações futuras. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Luciana, eu vejo muito uma tendência dos pais jogar a responsabilidade dessa participação na educação para a escola. Marcos, isso é muito recorrente. Com certeza, né, tem educadores nos ouvindo, pais nos ouvindo aqui, e é muito recorrente essa transferência. Mas deve ter conhecimento, se apropriar do conhecimento, qual é o papel da escola, o papel ali de uma gestão educacional, de conteúdos científicos e da participação na educação familiar. E deve existir aí um conhecimento muito específico do qual é o papel de cada um. Eu posso dizer assim, não cortando o teu raciocínio. Há então uma divisão entre uma educação familiar e também uma educação escolar, é isso? Com certeza. É fundamental o papel da família na educação dos filhos. O papel da educação escolar, da gestão escolar, dos conteúdos de cunho aí de pedagógico, científico é uma coisa. E aqui a escolarização é uma coisa. E aqui a educação familiar, a participação familiar. Esse papel da família, que é a base, que é o primeiro núcleo de uma criança, ela tem que ser estabelecida e tratado nas suas etapas. Não é transferível, como eu já coloquei, não é um papel transferível. O papel educacional da família, da educação familiar, dos pais, a participação dos pais, a estrutura. Vamos pegar aí, quando vai construir, fazer uma construção de uma casa. Essa casa tem que ter alicerce, ela tem que ter fundamentação, ela tem que ter todo um planejamento para que essa casa seja construída. Então os pais têm que ter essa visão. Obrigatoriedade de quem se propõe ou acontece de ser, né, pais ali, estou com aquela situação, não que seja fácil. O papel é um dos papéis mais complexos da vida, porque vai existir questionamento pela vida inteira. Será que eu estou no caminho certo? Filho não vem com manual de instrução. Nossa. Né? Não vem com manual de instrução. Está ali para você, você olha e agora. É participar, vai ter momento que o pai e a mãe vai errar, vai ter momento que vai acertar, mas não pode existir a ausência. Não pode justificar a ausência. Eu não posso, por isso, por isso, por isso. Mesmo, tem que reverter essa fala, mesmo eu tendo isso, isso e isso, eu vou estar de alguma maneira.